Não dê ouvidos ao diabo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Andreia e no vídeo de hoje nós iremos para o Salmo 11, dando continuidade à série Aprendendo com Salmos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você ficar por dentro dessa série e de todos os vídeos que são postados aqui. Deixe o seu like, compartilhe também este vídeo aí com seus amigos, com todas as pessoas que você conhece. E aqui no Salmo 11 e verso 1 diz o seguinte: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro? Aqui no Salmo 11, os conselheiros de Davi, diante da crise, aconselharam Davi a fugir e a se esconder dos seus inimigos que tramavam contra a sua vida. E Davi, ao escrever este salmo, será que realmente Davi, ele precisava fugir, né? Humanamente falando, Davi, ele precisava fugir de algo? Ele tinha motivos para fugir? E a resposta é sim. Em 1 Samuel, no capítulo de número 17, nós vemos ali aquele momento em que Davi, ele mata o gigante Golias. E após essa vitória, Davi, ele começa a ser grandemente louvado, ele começa a ser grandemente elogiado. Inclusive as mulheres ali, elas entoavam um cântico a Davi dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. E ali Saul, ao ouvir ali as mulheres cantando nesse tipo de música, dizendo que Davi havia vencido mais do que a ele, a Bíblia vai dizer ali em 1 Samuel 18 que Saul, ele já fica grandemente indignado, ele fica furioso com aquela situação. E ali em 1 Samuel 18 nós vemos ali Saul, ele já tentando ali contra a vida de Davi. A Bíblia vai dizer que Saul, ele lança ali uma lança contra Davi para tentar matar a Davi, e dali para frente várias tentativas são feitas, né, contra a vida de Davi. Então Davi sim, ele tinha motivos para fugir, para se esconder. Mas acima de tudo, nós precisamos ter conosco que Deus, ele é a nossa proteção, Deus, ele é o nosso esconderijo. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra carne, nem contra sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então aqui no Salmo 11, Davi, ele dizia: a minha confiança está em Deus. Por que estão dizendo para mim para que eu deva fugir para a montanha como pássaro? Então, ao escrever esse salmo, percebe-se que Davi, ele não aceitava ali fugir, porque ele tinha a sua confiança em Deus. Da mesma forma, pessoal, o diabo muitas das vezes ele pode aproveitar dos momentos de crise, dos momentos de dificuldade para sussurrar ao nosso ouvido, para dizer ao nosso ouvido que nós não devemos confiar em Deus, que não vale a pena confiar e esperar no Senhor. Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos, vou trazer 2 exemplos aqui para vocês de situações de fragilidade, de vulnerabilidade que o diabo ele aproveitou para agir de forma astuta. A Bíblia conta uma história bastante conhecida que está lá em Jó. Em Jó, no capítulo de número 1, a Bíblia começa dizendo ali, fazendo um elogio a Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que temia a Deus. Jó, ele era um homem que andava retamente nos caminhos de Deus. E ali em Jó, no capítulo de número 2, nós vemos ali Jó, ele passando por uma grande prova. Talvez ali foi um dos piores momentos que Jó, ele enfrentou. A Bíblia vai dizer ali que em um só dia, Jó, ele perdeu os seus filhos, Jó, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu ali todos os seus animais. E Satanás ali aproveitou aquele momento de fraqueza, de vulnerabilidade, usou ali a boca da esposa de Jó, que virou para Jó e disse: você ainda vai continuar fiel a Deus mediante essa situação? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Então Jó, em um grande momento de dificuldade, de sofrimento, ele foi tentado a deixar de confiar em Deus, ele foi tentado a deixar de olhar para o Senhor e olhar para as circunstâncias, a deixar de confiar de todo o coração em Deus. Lá em Mateus, no capítulo de número 4, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus Cristo também. Ele passou por um momento de grande prova. A Bíblia diz ali em Mateus 4 que o Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto e, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E ali a Bíblia diz que chega o tentador. Satanás, ele se aproxima de Jesus e a primeira tentação que Satanás ele usa contra Jesus é relacionada à fome. Então ele foi diretamente na fraqueza do Senhor, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e Satanás chegou ali e disse:
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porém, Jesus vira para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia vai dizer ali que Satanás, ele tenta uma segunda vez contra Jesus e o transportou ali o Senhor Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E o Senhor Jesus, pela segunda vez, vira para o diabo e diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, a Bíblia vai dizer ali que Satanás transportou ali o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse ali para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E a Bíblia diz ali que Satanás, ele deixa Jesus e ali chega os anjos e servem ao Mestre. Então há algo muito importante que nós podemos notar aqui em Mateus 4, que o Senhor Jesus, sim, ele teve ali aquele momento de fome, aquele momento de deserto, de vulnerabilidade, mas em todo o tempo o Senhor Jesus, ele usou ali a palavra para vencer ali a Satanás. Ele resistiu ao diabo e ele venceu a Satanás usando a palavra de Deus. Em Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossa boca, em nossos lábios. Em Efésios 6:17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E voltando aqui em Salmo 11, o salmista Davi, aqui ele também vai falar do estrago que os ímpios fazem na terra e da destruição que eles terão. Em Salmo 11, e no versículo 2, o salmista, ele continuou dizendo: porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Aqui o salmista, ao falar de fundamentos, ele pode ter feito referência a fundamentos morais ou a princípios de justiça dentro da sociedade. As más ações dos ímpios contaminam a terra e mudam os valores. Muitas das vezes, o que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo. No livro de Isaías, no capítulo de número 24 e no versículo de número 5 em diante, o profeta Isaías, ele disse o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, aqui em Isaías 24, fala que a terra ela está contaminada por causa da impiedade dos seus moradores. Mas aqui em Isaías 24 também fala desse fogo que faz referência ao juízo de Deus, pessoal, que há de acontecer e nada e nem ninguém impedirá. Haverá o tempo em que Deus ele varrerá toda impiedade. Haverá o tempo em que Deus ele varrerá da terra toda contaminação. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7 diz o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E voltando aqui em Salmo 11, no verso 4, o salmista que ele faz uma declaração muito linda, muito bela em relação ao nosso Deus. Ele disse o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Nosso Deus, ele permanece sentado no seu trono, ele tem o governo em suas mãos. O seu reino é um reino inabalável e no tempo certo ele executará o seu juízo.
No versículo 5 em diante, o salmista continuou dizendo: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Aí ele finaliza dizendo: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Então aqui no Salmo 11 nós podemos aprender aqui com o salmista que em momentos de fraqueza, em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade, nós não podemos temer em nosso coração e achar que o Senhor não está nos vendo. Pelo contrário, como o salmista ele disse aqui, Deus ele está no seu trono. Deus, ele está atento a tudo que está acontecendo em nossas vidas. Deus, ele está atento ao que está acontecendo na sua vida. Coloque sua confiança no Senhor. Faça como Jó, permaneça firme em Deus até o final. Jó, no final ali da sua prova, ele ficou firme e ele foi honrado por Deus. Lá em Mateus 4, o Senhor Jesus, ele resistiu ao diabo. O diabo se afasta, os anjos chegam e servem ao Senhor. Permaneça fiel a Deus, independentemente da situação que estiver se levantando contra a sua vida, porque Deus tem algo grande e maravilhoso preparado para recompensar a sua fé e a sua confiança nele. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Eu convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe o seu like também e pegue este vídeo aí, pessoal, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus, irmãos, possa alcançar ali muitos outros corações e para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém, pessoal? Mais uma vez, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.